Bom dia! Que bom estarmos aqui juntos para o nosso Café com Fé. Tem sido muito bom poder dividir a palavra de Deus com você neste novo ano. E estamos estudando sobre os mandamentos que o Novo Testamento nos apresenta. Sempre que aparece a expressão uns aos outros, ali existe um mandamento da palavra de Deus para a nossa vida. É interessante que houve um momento em que a quebra do mandamento era alguma coisa que as pessoas tinham muito medo. E com o passar do tempo, parece que as pessoas foram se acostumando aos mandamentos e, sem perceber, as pessoas foram desvalorizando os mandamentos da palavra de Deus. Cumprir os mandamentos é uma necessidade e longe de nós quebrar um só mandamento da palavra de Deus. Hoje eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 12, nos versos 24 e 25. O apóstolo Paulo estava falando sobre os dons espirituais, sobre a importância dos dons espirituais no ambiente da igreja, que Deus nos deu dons para que a gente possa servir uns aos outros e abençoar a vida da igreja. E o propósito primário dos dons espirituais é glorificar a Deus e abençoar a igreja. É para isso que existem os dons espirituais. Nos versos 24 e 25, então Paulo diz assim: porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Eu quero chamar a atenção para esta última parte. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós precisamos cuidar uns dos outros com imparcialidade. A parcialidade tem sido uma desgraça. Talvez você já tenha ouvido essa expressão algumas vezes. Ali é a panelinha do fulano de tal, onde um grupo se fecha e cuida-se uns dos outros ali dentro daquele ambiente, não permitindo penetração. O que a palavra de Deus nos ensina é que no ambiente da igreja, no ambiente do reino de Deus, nós precisamos fugir desse compromisso apenas parcial. Precisamos cuidar uns dos outros. No capítulo 6 do livro de Atos, verso 1, a palavra de Deus registra um momento muito difícil no início da igreja, porque com o crescimento, diz a Bíblia, do número dos discípulos, começou a haver uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E diz a palavra de Deus que para reparar esse problema, foi necessário então a construção do grupo diaconal. Os diáconos, no capítulo 6 do livro de Atos, eles surgem na história da igreja para que eles pudessem reparar o problema de não cuidar de um grupo específico, porque todos precisavam ser cuidados igualmente. Então, queridos, no ambiente da igreja, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter cuidado uns dos outros. E isso não é um compromisso da liderança, isso não é um compromisso apenas dos diáconos, isso não é um compromisso apenas de alguns, porque a Bíblia diz que são os membros que devem cuidar uns dos outros. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, queridos, esse é um princípio, esse é um mandamento.
independente de posição, independente de função, independente de cargo, independente de qualquer coisa. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos socorrer uns aos outros em suas necessidades e cuidar uns dos outros, para que a igreja, como corpo de Cristo, possa ser um ambiente de saúde. A igreja saudável é a igreja que cuida. Por isso, você precisa usar os seus dons, você precisa usar as suas habilidades, os seus recursos para cuidar da vida do seu irmão. Então vamos orar, pedindo que Deus nos dê essa sensibilidade para que a gente possa cuidar uns dos outros. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir, ó Deus, ajuda-nos a cumprir esse mandamento. Que, ó Deus, nossos relacionamentos sejam imparciais e que o cuidado possa também ser imparcial e que, segundo a tua palavra, os membros possam cuidar uns dos outros e nesse ambiente de cuidado sejamos fortalecidos para que no ambiente da igreja haja saúde espiritual, saúde relacional, porque todo mundo se sente cuidado, todo mundo se sente importante. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?